Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História. Eu, professor Dalton, aqui, sempre disposto, super animado para ensinar a vocês o máximo que eu puder nesta pandemia. Sim, você está em casa, eu estou aqui, a gente tem que fazer por onde? Pegue o seu caderno, anote. Eu vou explicar e você vai anotar. Eu vou deixar um recado no meio do vídeo para o final para aquela galera que está assistindo as aulas, porque tem gente que não está assistindo e acha que me engana, beleza? Vou deixar um recado secreto aqui. Procure um local confortável, não estude no seu sofá, não estude na sua cama, eu já expliquei isso, é importante para a sua postura, para a sua saúde. Recado especial, queria deixar um abraço para a galera do nono C que está deixando recadinhos para mim, está fazendo as aulas mais caprichadas. Pessoal do nono B e do nono A, gostaria de ver uma maior participação de vocês, hein? Deixem recadinhos lá também, comenta, participa, interajam. Estou gostando de ver as anotações de muitos alunos aí que estão se destacando. Vamos lá? Pessoal, dentro da República Velha, como eu falei para vocês, existiram vários problemas. E a gente vai finalizar a República Velha falando sobre a Revolução de 30. A Revolução de 30 ela vai ser um período histórico onde tudo aquilo que aconteceu dentro da República Velha vai levar para uma mudança política. Como vocês sabem, dentro da República Velha houve a política do café com leite. E conforme o tempo foi passando, nós vamos ter um esgotamento da República do café com leite. Por quê? São Paulo e Minas Gerais, eles vão abusar da boa vontade, tanto da população quanto dos outros estados, porque o favorecimento para esses dois estados foi muito grande. Então a gente vai perceber que essa política do São Paulo, Minas, que a gente vai ver esse revezamento, ela vai chegar no momento que ela vai saturar. A gente tinha dentro, dessa política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais como grandes produtores de café. Isso fazia com que grandes fazendeiros, pessoas com grandes influências estivessem ligadas diretamente a essa política. Consequentemente, São Paulo e Minas Gerais conseguiram se manter no poder, comprando as eleições e intercalando no poder. Ora São Paulo, ora Minas. Aconteceu poucas vezes durante o período da República Velha que outros presidentes assumissem que não fossem nem paulistas nem mineiros, mas foram, 3 presidentes apenas. A maior parte dos presidentes ou eram paulistas ou eram mineiros. E isso vai fazer com que boa parte da população que não estava ligada diretamente ao café, sejam fazendeiros, sejam empresários, fiquem em parte revoltados. Como vocês viram na outra aula, o Brasil vai entrar em uma crise econômica por conta do café. Então a gente precisava de uma mudança, tanto porque o café vai perder o valor, quanto porque essa política de favorecimento ela tinha que acabar. Seguindo aqui. As eleições de 30, elas vão ser um marco para essa mudança. Vou descrever o cenário. Nós tínhamos entre 1926 e 1930 um presidente paulista. Pela lógica do sistema, o próximo presidente tinha que ser mineiro. Só que a gente vai ver que essa eleição ela vai começar a ter um monte de situações complexas. Primeiro, que o presidente atual, ao invés de apoiar um presidente mineiro para ser o próximo presidente, ele vai apoiar um presidente paulista. A gente ainda vai ter um grupo muito grande de militares insatisfeitos com esses governos paulistas e mineiros. Então esses grupos também vão gerar um certo burburinho dentro do país, esses movimentos ligados geralmente aos tenentes, teve um movimento tenentista e tudo mais, vai fazer com que esse governo paulista ele perca o seu prestígio. E vai surgir lá no Rio Grande do Sul um candidato à presidência que vai começar a ganhar um certo destaque e um fatorzinho bem importante vai acontecer que vai fazer com que ele ganhe mais destaque ainda, que vai ser Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai ser um candidato à presidência pelos gaúchos. Só que, novamente, as eleições naquela época, por conta do voto de cabresto, elas eram fraudadas. Aqui a gente vai ter 2 problemas aí que eu falei para vocês referentes ao café. Primeiro, a superprodução. O que vem a ser a superprodução? Tinha café demais e não tinha para quem vender o café. O governo criou projetos, o governo emprestou dinheiro, o governo tentou fazer inúmeras maneiras para que o preço do café fosse mantido. Só que as pessoas continuavam plantando mais café
e não tinha para quem vender esse café. Então, se eu tenho muito café, não tenho para quem vender o café, o governo está comprando café, está gerando aí um problema para o governo, e esse café não vai ser exportado, não vai ser vendido, vai chegar um momento que vai se tornar insustentável. Como eu falei para vocês, a crise de 29, que a gente vai ter uma aula específica sobre ela é uma crise da superprodução. A gente tem produtos demais e não tem ninguém comprando. Se não tem ninguém comprando, o preço que está lá em cima de repente cai. Ele despenca e ele vai chegar a zero. Zero. Então, o café que o governo tinha, perdeu valor. O café que as pessoas tinham estocado, perdeu valor. Todo mundo que tinha plantação de café, perdeu valor. E aí, aqueles que estavam controlando o poder, paulistas e mineiros, vão perder o seu valor, vão perder o seu prestígio. Vamos lá. Mais um. Como eu falei, a questão do voto de cabresto, né? Manipulação direta nas eleições, isso vai fazer com que um candidato que não era para ser o eleito, seja eleito. E isso vai ser um problema. Vamos lá. Aqui, como eu disse para vocês, Washington Luiz era o presidente do Brasil, presidente paulista, de 26 a 30. Essa cordialidade entre as oligarquias é essa alternância de poder. A gente tem São Paulo e Minas. O governo de São Paulo não vai honrar com a sua parte, que seria apoiar, né, um presidente mineiro. A gente então vai ter uma crise também, gerada lá em 1929, que vai fazer com que a política nacional fique mais enfraquecida ainda. E aqui que começa a se construir todo o processo da Revolução. Vai se formar uma aliança chamada de Aliança Liberal. Eles vão juntar os estados que se sentiam prejudicados para lutar contra o candidato indicado pelo presidente. O cabeça de chave aqui vai ser Getúlio Vargas, este senhor aqui muito simpático. Ele vai ser o cara que vai estar à frente desse movimento. E Getúlio Vargas, ele já era uma pessoa visionária, ele já não era um cafeicultor, ele já tinha uma outra visão de Brasil mais voltada para a industrialização. Então, ele vai ser um presidente que no período que ele vai governar, ele vai mudar muito isso aqui, ó, a questão dos direitos trabalhistas na vida das pessoas. E um estado, tem um S a mais aqui, tá, gente? Esse slide não é meu, pelo amor de Deus. Um estado mais forte, uma economia mais nacionalista. Vamos lá? Aqui vem o problema que eu citei para vocês lá atrás. O vice-presidente da chapa de Getúlio Vargas era João Pessoa. E João Pessoa ele vai ser assassinado em 1930. Então, Júlio Prestes, que era o candidato paulista que foi eleito, presta atenção nesse nome, Júlio Prestes, candidato paulista que foi eleito, ele vai ser deposto. Os militares, através, de uma revolução, vão tirar ele do poder e vão colocar Getúlio Vargas no poder para um governo provisório. Anota no seu caderno. Getúlio Vargas vai assumir o poder em 1930 para um governo provisório, até que houvesse outra eleição. Quem fez isso? Os militares. Vamos lá. 15 de novembro de 1889, quem toma o poder? Os militares. Os militares ficam no poder, depois colocam um civil. 1930, novamente os militares insatisfeitos com o governo, o povo insatisfeito com o governo, vai tirar o governo, através de um golpe, ou revolução, como vocês quiserem chamar, e vai colocar uma outra pessoa para governar, que vai ser Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, vai assumir o poder em 1930 para um governo provisório. O então eleito Júlio Prestes não vai assumir o poder. Acaba aí a República do Café com Leite, acaba aí o período da República Velha. Nós vamos passar por muitas mudanças aí no nosso país, tanto na forma de se pensar a economia, quanto na forma de se pensar a questão trabalhista, a questão eleitoral. Tudo isso vai mudar durante o governo de Getúlio Vargas. Espero que você tenha entendido até aqui. A ideia aqui é explicar o que levou, a essa Revolução de 30, quem é Getúlio Vargas. A gente vai falar bastante sobre ele nas próximas aulas. Tranquilo? Lembrando, pessoal, se você assistiu o vídeo até aqui, vai lá e comenta, sei lá, Revolução de 30, faz um comentário lá na aula lá, porque quem não assistiu não vai entender nada. Só deixa um comentário aleatório. Pode ser um elogio, nossa, o professor hoje estava elegante, o que você acha melhor. Beleza? Até a próxima.